tá? De novo, polêmica com grama artificial. Com gramado sintético. O Depay, depois do jogo, ele fez uma reclamação. E pra mim, que eu não gosto de ficar em cima do muro, com total razão, pô. Total razão. O Vampeta já falou isso aqui 1000 vezes. Veio um cara tentando defender grama sintética aqui no nosso programa e a gente questionou na cara dele, porque o Vampeta realmente afirma não é igual jogar na grama sintética, jogar na grama natural. Mesmo sendo essa grama sintética que é uma mistura, né? Que eles chamam, que não é igual àquela que a gente joga na pelada. Agora, o Depay, ele reclamou muito do gramado sintético depois de ter jogado por 20 minutos, hein? Ele jogou por 20 minutos. Olha a postagem que fez o Depay. E aí o Depay, ele faz uma postagem pro mundo inteiro. Não é só pro Brasil. Porque ele posta em inglês. E aí a gente botou aí a tradução. E aí o Depay disse: a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? Cara, é de novo a polêmica da grama sintética. E aí, Vamp, eu pergunto primeiro pra você, porque você ataca pesado. E realmente é verdade, Vamp. Ele disse: quando vocês vão ouvir os jogadores? Que se dane dirigente, CBF, quem tem que escolher o tipo de grama que vai jogar é quem tá dentro do campo, pô. Então, teve esse debate que a gente teve aqui até no programa ao vivo, né, com um dos representantes, ou presidente da empresa que faz as gramas artificiais, nada contra, mas pro futebol profissional eu acho que não é o adequado, né? Eu acho que os clubes também podem sim. Se você pega, vou falar só da primeira divisão, e se quiser eu boto da segunda. O Corinthians joga sozinho no seu estádio, o Santos sozinho no dele, São Paulo sozinho no dele, Palmeiras no dele. O Maracanã ainda entendo que manda os jogos Fluminense e Flamengo. Na Bahia o Bahia joga sozinho no dele, o Vitória sozinho no dele, o Sport também no dele. Você pega o Atlético Paranaense no dele, Curitiba tem um dele, Grêmio tem um dele, Cruzeiro, o Atlético Mineiro tem um dele, o Cruzeiro também tem. Então, o Juventude tem, Goiás tem, cada um manda o seu. A não ser ali em Fortaleza e Ceará, que divide o mesmo campo, e Flamengo e Fluminense divide. Os demais tudo, não é possível que só um clube joga no seu campo não tenha condições de administrar uma grama, deixar uma grama perfeita. Eu vejo jogos do Juventude, ó, um tapete, vejo jogos no Beira-Rio, tapete, o Grêmio agora melhorou muito. Então, quem vai jogar é o atleta. Deixa que os caras decidem. Ah, não, porque precisa fazer show, tudo bem. A gente tá falando da grama. Se o estádio tem um contrato que tem que ter show, tudo, mas ninguém pode responder melhor de grama do que quem vai jogar. Não é diretor de futebol, não é dono de empresa de campo sintético, não é presidente de clube. É o atleta que tá ali jogando. Manda o jogo agora aí, vai ter 2 amistosos aí, o jogo das eliminatórias, por que não botou no campo sintético? Não falta. Manda a seleção brasileira jogar. Não é uma coisa boa? Todo lado do Depay e dos demais jogadores. Não, e todos, né, que jogaram na Europa, que foram grandes, reclamaram. Lucas reclamou, Thiago Silva reclamou, Neymar reclamou, Depay agora reclamou. Todos, Jorginho. Eu sou a favor da grama natural, sempre. E provavelmente não vai acabar, né, Bruno? Provavelmente não vai acabar a grama sintética, porque é dirigente que tem muito poder, é empresa que tem muito dinheiro. É isso que desanima na CBF. Eu chamo a CBF de lixo por causa disso. Porque o que interessa é relação, é politicagem, é dinheiro, não é o nível do futebol. A CBF é uma instituição política, mas os clubes também são.
né? Os clubes, acho que eles estão juntos nessa, né? A CBF, ela é uma ótima vilã para os clubes, para ela levar tudo, apanhar de todo mundo, e os clubes nada, que aí é uma questão também dos clubes. Se eles têm uma liga de clubes, isso poderia estar uma das normas, como deve ser o gramado, como a exigência, a padronização de um gramado. Só que, como sempre, em todos os assuntos, cada um puxa para o seu lado. Quem tem gramado sintético vai defender com qualquer argumento. Quem não tem, vai atacar. Mas os jogadores, que aí eu concordo totalmente com o que o Memphis colocou aí, e o Vampeta já falou várias vezes aqui, o Vampeta que foi um ótimo jogador de futebol por muitos anos, e os jogadores fizeram recentemente uma manifestação em relação a isso, vários jogadores de times de Série A. E me parece que entre os jogadores é uma unanimidade. Claro que os jogadores que atuam em times que têm gramado sintético, eles não vão se expor dessa maneira, né? Os jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, mas me parece que entre os atletas não tem muita dúvida em relação a isso, não tem muita discussão. Todos falam, todos que se manifestam, eles falam que o gramado artificial é uma outra coisa, é um outro esporte. Aí eu não vou nem entrar na questão de risco de lesão, porque isso aí acho que precisa de uma comprovação mais clara. Mas muda o jogo, muda a maneira de jogar, muda a velocidade do jogo, muda o kick da bola. Isso são os atletas que falam, não sou eu. Então é uma questão que tem que ser discutida de uma maneira séria. O duro é que aqui é sempre cada um puxando para o seu lado, né? Não tem uma discussão, vamos sentar e conversar sobre o que é melhor para o campeonato. Não tem isso, é cada um puxando para o seu lado. Isso vale para a questão de direito de televisão, para a distribuição de dinheiro na competição, para a formação de uma liga e também para a questão do gramado. É sempre cada um puxando para o seu lado. Não há um pensamento conjunto. Vamos pensar no que é melhor para o nosso campeonato. Isso não existe. Então, nesse ponto, eu coloco os clubes muito responsáveis por Bruno, tudo. mas eu até concordo que na politicagem os clubes também são uma vergonha. Mas aí não é politicagem, pô. Aí é o nível do futebol. Sim. Aí é você dar uma estrutura ideal pro futebol. O futebol brasileiro não tá tão rico. Só o Brasil tem grama sintética. É uma coisa, não tem sentido, né? E aí cada um acaba puxando pro seu lado. Não há essa discussão séria. Vamos sentar todo mundo numa mesa e discutir isso. Chama os atletas, nesse caso da grama sintética, para conversar. Por que vocês acham que a grama sintética é muito ruim? Ouve os caras. Chega a uma conclusão. Aí quem tem grama sintética, o duro é que não abre mão de nada. Como quem vê uma vantagem em alguma coisa, numa questão de dinheiro, de venda de contratos de TV, também não abre mão de nada. Nunca ninguém abre mão de nada. Que aí você tem que sentar e conversar. Os atletas estão falando isso. Vocês que têm grama sintética, o que dá para fazer para melhorar? O que dá para fazer para tentar atender os jogadores? Os jogadores estão falando sobre isso. Que eles que entram em campo, eles que jogam na grama sintética. Então é uma coisa que dificilmente ou vem uma imposição de cima para baixo da própria CBF. Isso é a única coisa que a CBF poderia fazer, imposição, a partir de agora está proibido e vocês vão se virar. Mas a FIFA permite, por exemplo, a FIFA também permite, a FIFA está acima da CBF. Então, ou tem uma imposição, ou o ideal que seria os clubes negociarem, conversarem, tá bom, mas aqui eu tenho que usar a grama sintética até certo momento porque eu tenho uma necessidade aqui, mas daqui a 2 anos eu posso fazer essa transição em 2 anos, mas não tem esse acordo, é cada um defendendo o seu, e aí entra sempre a defesa de jogar pra galera. Não, quem torce para time de grama sintética vai defender a grama sintética, quem não torce não vai defender, mas chega que ter uma conversa madura, sério, ouvir os jogadores, dar um tempo de transição para quem tem, mas isso não existe, cada um sempre defende o seu lado. É aquilo que foi colocado, né? Os jogadores, eles não tem nem dúvida. Eu nunca ouvi nenhum jogador falar que se sentia bem. Só os que jogam nos clubes que tem grama sintética. Mas até alguns falam com certas restrições. Você não vê ninguém sair em defesa claramente, né? O cara se omite ou fala de uma maneira mais delicada por uma questão óbvia, né? Você não vai atacar a empresa onde você trabalha. Há um aspecto, eu estou falando mais do caso do Palmeiras. O Atlético Paranaense foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro a colocar a grama sintética. Eu não sei como é que funciona lá o esquema de shows e tal. Aqui você tem 2 coisas batendo uma frontalmente com a outra. O estádio do Palmeiras, ele foi concebido para ser uma casa de espetáculos. Não tem como fugir disso. Então ele tem mais shows do que jogos de futebol. Isso é indiscutível. Mais shows do que... O ano passado foram
salvo engano, 77 eventos, sendo que 47 shows e 30 jogos de futebol. E ele só se paga, né? Ele só virou um negócio porque havia esse acordo. E é impossível fazer os shows que o Palmeiras consegue no seu estádio, a empresa, né, que foi contratada para isso, com a empresa americana, com os jogos de futebol. Não tem como. Já ficou claro que o gramado comum não vai resistir, não vai conseguir fazer isso. Então virou uma situação que não tem muito o que fazer, no caso do Palmeiras. Aí o Palmeiras pega um campo de opção e também mete uma grama sintética, que foi o caso de Barueri. Aí ficou uma coisa meio insolúvel. Aí entra realmente um lado até político na história. Se o Palmeiras não muda, por que o Botafogo vai mudar? Também tem muito show, né? Também lá no tapetinho do Botafogo. Esse eu sei que tem. Por que o Atlético Paranaense vai mudar? Então parece uma coisa meio insolúvel. Agora, prejudica os jogadores. Isso fica muito claro. Todos eles falam a mesma coisa. É meio bizarra até a situação. É só no Brasil que tem grama sintética.